É um texto muito difícil da palavra de Deus. Juízes, capítulo 19. A pregação está sendo gravada, depois é só pegar uma cópia para ouvir de novo. As cópias são gratuitas. A salvação é gratuita. Diga glória a Jesus. É um texto difícil, mas o Espírito Santo vai nos dar condições de entender. E tem lição aqui: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Diz em 2 Timóteo 3,16. Juízes capítulo 19. O período dos juízes foi logo após saída do povo do Egito pela mão de Moisés, 10 pragas, abertura do Mar Vermelho, entraram na terra prometida, depois de 40 anos no deserto. Josué introduziu o povo na terra, e em seguida já veio o período dos juízes, em que o povo de Israel estava desunido. A tônica do livro de Juízes é: cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Período de anarquia espiritual e política e material. O povo estava em estado caótico, mas mesmo assim, nesse texto que fala sobre isso, o Senhor quer nos ensinar. Capítulo 19. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Levita é da tribo de Levi, uma pessoa que tinha a incumbência exclusiva de servir a Deus. Então, um levita era um homem de Deus, um servo de Deus. Morava nas montanhas de Efraim, norte de Israel. Ele tomou uma concubina, era um sistema antigo do passado. A concubina era uma segunda esposa. Isso não existe mais. A forma assim, não existe mais. Não esqueça, isso no Brasil inclusive é crime. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Ele pegou da terra de Belém de Judá. Judá era no sul de Israel. Porém a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Aqui um casal com sérios problemas conjugais. Seu marido se levantou, partiu após dela para lhe falar conforme ao seu coração, para tornar a trazê-la, e o seu moço e um par de jumentos iam com ele. Ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Teve um problema conjugal, a mulher adulterou e a mulher saiu de casa. Mas este levita era um homem de Deus. O que ele fez? Ele não queria destruir a família, não queria ver a sua família despedaçada, desestruturada. Ele foi atrás. Ele que tinha sido traído, mas ele perdoou, consertou isso no coração e foi atrás. Quando diz ali, lhe falou ao coração, quer dizer, falou palavras gentis, amorosas. Falam assim, é necessário se humilhar. Ai, pastor, mas eu não sei se isso acontecesse comigo, não sei se eu iria fazer isso. Meu amado, lógico, a Bíblia é para crentes, né? Fala assim, a Bíblia é para crentes. Se você não sabe se vai fazer isso, lógico, né? Talvez ao final do culto façamos um apelo e você venha aqui se converter. Diga glória a Jesus. Porque Jesus disse, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Versículo 4. Seu sogro, o pai da moça, o deteve, ficou com ele 3 dias, comeram e beberam e passaram ali a noite. Quer dizer, houve uma reconciliação e houve uma festa familiar. Sucedeu que, ao 4º dia pela manhã, madrugaram, e o levita levantou-se para partir, mas o pai da moça disse a seu genro, conforta o teu coração com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, comeram, ambos juntos beberam, e disse o pai da moça ao homem, peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu para passar ali a noite. Madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça, ora, conforta o teu coração,
Detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, pai da moça: eis que já o dia se abaixa, já é tarde, vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, que teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e vai-te para a tua tenda. Mas o homem, o levita, não quis ali passar a noite, mas levantou-se, partiu e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Qual que é a cena aqui? Uma cena de reconciliação conjugal, e estava lá na casa do sogro, e o sogro insistindo para o genro fica mais um dia, fica mais um. E sempre o levita queria sair de madrugada, só que aqui ele levantou de madrugada, mas o sogro deteve. No entardecer ele resolveu sair. Irmãos, nós vamos ver muitas implicações disso ali para frente. O pai da moça estava detendo este casal. Não era apenas assim por hospitalidade. O Espírito de Deus já pairava sobre aquela nação, e com certeza o Espírito Santo de Deus já estava dando algum prenúncio. Irmãos, quando pais estão na presença do Senhor e querendo ver o bem de seus filhos, o Senhor fala ao coração. E por isso, quando os pais estão com alguma reserva, com alguma cautela com seus filhos, a melhor coisa que os filhos têm é ouvir. Falo assim, ouvir. Os irmãos vão ver que história trágica, horrorosa que é essa aqui. Mas se eles tivessem ouvido o sogro, isso aqui não teria acontecido. Continuando. Eles foram até Jerusalém. Jerusalém, na época, ainda não era uma cidade de Israel, era do povo dos Jebuseus, o povo original da terra, um povo que não existe mais hoje. Em Juízes capítulo 1 diz que a tribo de Judá conquistou Jerusalém. Mas pelo jeito Jerusalém voltou a cair nas mãos dos Jebuseus, e só depois o rei Davi é que conquistou definitivamente Jerusalém, e com o rei Davi, muito posteriormente a isso aqui, que ele conseguiu estabelecer Jerusalém como a capital de Israel. Aquela época ainda era uma cidade estrangeira. Versículo 11. Estando, pois, já perto de Jebus, tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora, retiremo-nos a essa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Mas o levita disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos a Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Então estava o levita com um dos seus empregados. O empregado sugeriu: vamos passar a noite aqui em Jebus, que era a antiga Jerusalém. Daí o levita disse: não, Jebus é uma cidade dos estrangeiros, não vamos entrar ali, vamos a uma cidade que seja de Israel. Daí sugeriu ir para Gibeá ou Ramá, que eram duas cidades da tribo de Benjamim, bem pertinho. A tribo de Judá e Benjamim são vizinhas. A cidade de Gibeá é a cidade do rei Saul, que veio posteriormente a isso. E a cidade de Ramá é a cidade do profeta Samuel, que foi o último dos juízes de Israel. Versículo 14. Passaram, pois, adiante e caminharam, o sol se pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. Benjamim é uma das tribos de Israel. Israel tem 12 tribos, semelhantes aos estados brasileiros. Lógico, varia em dimensão, porque Israel é minúsculo. Diga glória a Jesus. Versículo 15. Retiraram-se para lá para entrar e a passar a noite em Gibeá. Entrando, o levita assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Irmãos, no sistema do Velho Testamento de Deuteronômio, era mandamento de Deus que se recolhessem os estrangeiros, era mandamento de Deus que houvesse hospitalidade. Isso existe até hoje. Hebreus 13, permaneça em vós o amor fraternal, lembrai-vos da hospitalidade, porque por ela muitos, não o sabendo, hospedaram anjos. 1 Pedro 4 diz assim: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Aqui aconteceu que, de forma similar com
Maria e José, Maria mãe de Jesus, que ali também em Belém da Judéia não tinha lugar onde passar, não tinha estalagem, ninguém os recebeu em casa. Então eles estavam ali na praça da cidade. Isso aqui já era um grave defeito em Israel, já demonstrava que eles estavam distantes do Senhor. Repita comigo: a palavra do Senhor nos exorta a sermos hospitaleiros. O homem do século 21 está cada vez mais recluso dentro de si mesmo, não quer se envolver com ninguém. E, aliás, o povo hoje anda assim muito preguiçoso, não convida ninguém para a sua própria casa porque dá muito trabalho, sujeirado, tem que fazer comida, não sei o que lá. Não seja preguiçoso. Fala assim: não seja preguiçoso. Se Deus mandar um anjo à tua casa, o anjo vai passar fome, vai ficar do lado de fora da porta. Por ela muitos, não o sabendo, hospedaram anjos, diz em Hebreus 13. Muitas vezes o Senhor manda alguém em nossa porta e pode ser um anjo de Deus. O Senhor gosta de nos provar. Deus provou Abraão. Gênesis 18, foram 3 anjos na casa de Abraão, só que era o próprio Deus, Trindade Santíssima do próprio Deus. Diga glória a Jesus. Só que Abraão era um homem de Deus e foi correndo e prontamente recebeu. Continuando, irmãos, aqui a história. Diga glória a Jesus. Estamos no versículo 15 que nós lemos. Não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Então aqui chegou uma pessoa que também não era natural daquela cidade, era das montanhas de Efraim, assim como o levita, quer dizer, eles eram da mesma região. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais? De onde vens? O levita disse: nós passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou. Eu fui a Belém de Judá, mas agora eu vou à casa do Senhor, e ninguém há que nos recolha em casa. O levita disse: eu vou à casa do Senhor, porque este era o trabalho dele, ele servia ao Senhor, era um homem de Deus. Não há ninguém que me recolha em casa. Ainda que há palha, pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Trouxe à sua casa, deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Aqui apareceu um hospitaleiro que era da mesma região do levita, então houve ali aquela identidade e levou para a sua casa. Irmãos, o problema aqui é que este casal saiu viajando de noite. Naquela época era muito perigoso, as estradas eram cheias de ladrões, tanto que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. As estradas naquela época fervilhavam de ladrões. Quando nós ficamos pensando assim que problema de violência, isso é coisa do fim dos tempos. Meu amado, essa história aqui é mais de 1000 anos antes do Senhor Jesus, há mais de 3000 anos atrás, e já tinha esse problema. E era perigoso. O problema é, eles saíram de noite. Se eles tivessem saído de dia, teria dado tempo de chegar a um lugar mais seguro. Mas não. Era um homem de Deus, mas ele estava andando de forma imprudente. Daí quis passar a noite na praça. Chegou alguém e disse: não faça isso de jeito nenhum. Irmãos, então, aqui também tem uma palavra para os jovens. Quando é jovem, assim, adolescente, ele se acha assim, a pessoa mais esperta deste mundo. O adolescente sempre pensa assim: como que meu pai nunca enxergou isso que eu estou enxergando? Mas como que pode ser? Mas tem misericórdia. Porque na adolescência se acham hostais. Então fica com os coleguinhas conversando lá na rua, e para o adolescente assim, o máximo é chegar em casa assim 11 horas. Esse é o máximo, né? Porque isso significa que ele não é criança. Mas tem misericórdia. Já era perigoso há 3000 anos atrás, é o que diria hoje. Continuando, versículo 22. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial. Belial é uma expressão hebraica que significa inútil, vadios, inúteis, homens maus. Irmãos, 2 Tessalonicenses 3 diz assim: orai para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada.
e para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Irmãos, a palavra do Senhor ensina que existem pessoas malignas, existem pessoas com má intenção. A Bíblia diz e a Bíblia não mente. Diga glória a Jesus. Você está andando na rua, vê alguém assim, irmãos, às vezes tem crente assim que quer ter assim, um coração aberto, só que chega assim às raias da insensatez, da ingenuidade. Você não sabe com que tipo de pessoa você está falando. Pastor, é um pobre coitado. Você não sabe se é criminoso ou seja lá o que for. É necessário ter discernimento de Deus. Fala assim, discernimento de Deus. Homens de Belial cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que o conheçamos. Aqui os homens queriam violentar um crime sexual, homossexualidade. A semelhança do que já aconteceu em Sodoma, em Gênesis capítulo 19, muito antes disso aqui. Tem gente que também acha que esse negócio de homossexualismo é problema do fim dos tempos. Meu amado, no livro do Gênesis já tinha. Fala assim, misericórdia. Então ali a violência, pecados sexuais, violência sexual. Irmãos, por isso que o servo de Deus precisa ter sabedoria. Fala assim, sabedoria. O homem senhor da casa saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais esta loucura. Eis que a minha filha é virgem, e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos seus olhos, porém a este homem não façais loucuras semelhantes. Isso aconteceu também semelhantemente com a história de Ló, que ele também ofereceu as suas filhas ao invés de permitirem que os anjos de Deus fossem atacados. Isso aqui aos nossos olhos soa de uma forma horrível, mas também não é para menos. Isso é tudo para mostrar o estado de decadência que Israel estava por ter deixado o seu Deus. Repita comigo: quando alguém se afasta de Deus, torna-se uma pessoa desprezível. Ao invés de ser um homem crente que dizer de forma nenhuma o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e invocar o nome do Senhor, não, já começa a ceder essas propostas absurdas. É que aos olhos dos orientais, o estupro de uma mulher era horrível, mas o estupro de um homem era 10 vezes horrível. Então, a nós soa muito estranho, mas na cabeça deles tinha alguma razão. Na minha continua não tendo nenhuma. Fala assim, misericórdia. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina, o levita, e tirou-a para fora, e os filhos de Belial abusaram dela toda a noite até pela manhã, subindo a alva, a deixaram. Fala assim, misericórdia. História horrível. Ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, ficou ali até que se fez claro. Levantando seu senhor pela manhã, abrindo as portas da casa, saindo a seguir o seu caminho. Que insensibilidade! Fazem misericórdia. Saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Aqui a expressão jazer já demonstra que a mulher estava morta. O levita lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém ela não respondeu, já tinha falecido. Então pô-la sobre o jumento, levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando à sua casa, tomou um cutelo, pegou a sua concubina, despedaçou-a em 12 partes, enviou-a por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via disse: nunca tal se vês, nunca se viu desde um dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou como se fora só um homem, desde Dan até Berseba. Expressão proverbial em Israel. Dan, Berseba quer dizer o extremo norte, Dan, extremo sul, Berseba. Como também a terra de Gileade, terra que era posterior ao rio Jordão. Congregaram-se ao Senhor em Mispa. Esse levita era um homem de Deus. Israel era para ser um país
de um povo dedicado a Deus. E tinha acontecido tamanha barbaridade e tamanha aberração. Este homem, como homem de Deus, pegou a esposa e esquartejou-a. Essa história aos nossos olhos ocidentais, isso aqui é horrível, dos pés à cabeça. Mas em misericórdia. Para mostrar o horror da situação, espalhou por todo Israel. Todo mundo ficou horrorizado, indignado, e reuniram-se como um país em guerra para resolver aquilo contra a cidade dos Gibeonitas, de Gibeão, na terra de Benjamim. Diga glória a Jesus. Versículo 2: E dos cantos de todo o povo se apresentaram, de todas as tribos de Israel na congregação, do povo de Deus, 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Aqui já tem um exército congregado por causa do horror da situação. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, quer dizer, o estado, a tribo onde se localizava a cidade de Gibeá, responsável por esta aberração, que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: falai, como sucedeu essa maldade? Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me e violaram minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina, fi-la em pedaços e enviei-a por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa, porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, 100 de 1.000, 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. Então levantaram-se em guerra, não iam todos, porque todo o país contra uma tribo seria uma desproporção numérica, então escolheram uma parte do povo para ir. Irmãos, até aqui é bem no sabor do Velho Testamento, que eram essas guerras contra carne e sangue. Aqui já entra no aspecto espiritual no Novo Testamento. Hoje nós não lutamos contra pessoas, hoje nós lutamos contra as ações espirituais que atuam por detrás das pessoas. Efésios 6,12. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais nos lugares da maldade. Diga glória a Jesus. Então aqui eles queriam extirpar o mal de Israel. Também aqui tem uma aplicação espiritual. Eles ouviram aquilo, eles não queriam admitir que aquele pecado permanecesse em Israel, e era necessário extirpar aquele mal, tirando os horrores da história, aplicando isso espiritualmente para hoje. Se há pecado na sua casa, esse pecado tem que ser retirado e tem que ser tomada uma providência firme. Diga glória a Jesus. O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Se tem algum problema, isso tem que ser resolvido. Se tem problema no marido, se tem problema na mulher, se tem problema nos filhos, quem for crente nesta casa não pode se conformar e tem que tomar uma posição firme diante de Deus para que a iniquidade seja tirada. Se a iniquidade não sair da sua casa, ela vai destruí-la. Fazem misericórdia. Continuando, irmãos, o que diz a palavra do Senhor, tem um aspecto espiritual muito profundo neste texto. Preste atenção. Fala assim, preste atenção. Versículo 12. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. A iniciativa de Israel foi correta. Em primeiro lugar, mandou pessoas para conversar, embaixadores, dizendo o que aconteceu, pedindo esclarecimentos e pedindo os culpados. Quem fez tal barbaridade? Diga glória a Jesus. Versículo 13. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos,
os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Os benjamitas, eles eram muito bairristas, muito regionalistas. Eles não queriam admitir que algum deles tivesse feito aquilo, então todos se uniram em guerra contra o país inteiro. Irmãos, aqui é o pecado da cumplicidade. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 5, não participes dos pecados alheios. Efésios 5 diz, não sejais seus companheiros. O livro de Provérbios diz assim, o que tem parte com o ladrão atrai maldições para a sua própria alma, porque ouve maldições e não denuncia. Quer dizer, o negócio de encobertar o pecado de alguém. Irmãos, às vezes acontece isso com o pai. O pai, ele fica justificando o filho em tudo. Ele diz assim para o filho, olha filho, eu estou com você para o que acontecer. Mesmo que você esteja errado, eu te defendo. Sai dessa. Fala assim, sai dessa. Ah é? Se o teu filho está errado, você vai defender? Então você é culpado diante de Deus, você e o filho. Vão se perder os dois. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque tornar-se cúmplice. E o livro de Romanos diz assim, os quais não somente as fazem, mas consentem naqueles que as fazem. Tem gente que, porque o filho descambou para a homossexualidade, ele começa a defender a homossexualidade. Mas o que é isso? Entre numa campanha de jejum e oração e veja se o Senhor não desfaz este mal. Mateus 17, 21, esta casta só sai com jejum e oração. O Senhor tem poder. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Saíram a pelejar contra os filhos de Israel. Versículo 15, preste atenção. Há pormenores profundos aqui. Contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26 mil homens, que arrancavam a espada, fora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Então, entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Fala assim, misericórdia. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens que arrancavam a espada, e todos eles homens de guerra. Acabaram indo os 400 mil para a guerra, 400 mil contra 26 mil, uma desproporção numérica absurda. Versículo 18, levantaram-se os filhos de Israel, subiram a Betel. Betel é aquele lugar onde Jacó passou a noite, teve a visão da escada, ele acordou, ele ungiu a pedra, que era a sua cabeceira, e dizia, esse lugar será chamado Casa de Deus. Então era um lugar consagrado ao Senhor, foram ali para buscar a Deus. Irmãos, aqui tem aspecto profundo, preste atenção. Subiram a Betel, perguntaram a Deus e disseram, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor, Judá subirá primeiro. Havia 12 tribos em Israel, Benjamim era uma, Judá era outra. Deus mandou que a tribo de Judá, eles perguntaram ao Senhor, e Deus disse, repita comigo, Deus fala. Tem alguma coisa ao meu lado? Pergunta ao Senhor que Ele fala. Tem gente que não pergunta porque não quer ouvir a resposta. Pastor, que nem a Ana Mariazinha. Pergunta a Deus. A pessoa pensa assim, eu não. Vai que Deus diz não? Não pergunto nada. Faz misericórdia. Pergunta ao Senhor que Ele fala. Disse o Senhor, Judá subirá primeiro. Versículo 19, levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, acamparam-se contra Gibeá. Gibeá, a cidade onde aconteceu a barbaridade. Os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, derribaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Mas a desproporção numérica é enorme, 400 mil contra 26 mil. Mas só foi uma tribo. E perderam. Mas Deus disse para ir. E eles perderam a batalha. Continuando. Versículo 22. Esforçou-se o povo dos homens de Israel, tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. Subiram os filhos de Israel, choraram perante o Senhor até de tarde, perguntaram ao Senhor dizendo,
eu tornar-me-ei a chegar na peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro, fora de Gibeá, derribaram ainda por terra mais 18.000 homens dos que arrancavam a espada. Pela segunda vez, Senhor, vou, vai. Foi e perdeu. Fala assim, Jesus, mas meu Deus, o que está acontecendo? Versículo 26. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo subiram, vieram a Betel, choraram, estiveram ali perante o Senhor, jejuaram aquele dia até a tarde, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porque a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante eles naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? Disse o Senhor: subi, que amanhã eu entregarei a tua mão. Fala assim, Jesus. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim. Ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, desviaram-se da cidade, começaram a ferir alguns dos povos, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como antes. Mas os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar na caverna de Gemba. Mas o que aconteceu foi o seguinte: Israel, da terceira vez, colocou emboscadas e fez assim: fingiram perder, começaram a fugir, porque daí o povo de Benjamim começou a perseguindo o povo de Israel, eles se afastaram da cidade. A hora que eles se afastaram, uma parte do povo de Israel que estava escondido foi e invadiu a cidade, porque eles já tinham saído de lá, colocaram fogo em tudo, mataram todos. O fogo subiu. A hora que o povo, esses de Benjamim que estavam perseguindo os outros, olharam para trás e viram a fumaça, eles entraram em desespero. Israel conseguiu derrotar e matou a todos os homens de Benjamim, sobraram apenas 600. Toda uma tribo de Israel foi morta e foi dizimada. Fazem misericórdia. Irmãos, essa história mostra aonde um povo chega quando deixa do seu Deus. Era necessário essa ação drástica. Se eles fossem um povo servindo ao Senhor, Deus teria feito alguma outra coisa, porque com essa história quase que a tribo de Benjamim é completamente destruída e varrida de Israel, e quase que aquele país que teria que ter 12 tribos perderia uma. Isso iria afetar até o plano messiânico de nosso Deus, porque dizem lá em Apocalipse 12, a mulher representando Israel, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, representando as 12 tribos de Israel. Quase que o maligno com isso consegue afetar o plano de Deus, mas o Senhor, apesar de tudo, conseguiu frear essa destruição. Por que aconteceu tudo isto? Porque um casal resolveu sair de casa na hora imprópria. Foi falta de sabedoria e meter-se em perigo. Pastor, mas hoje nós somos crentes, hoje Deus nos guarda. Coisíssima nenhuma, meu filho, não abuse. Fala assim, não abuse. Efésios 5 diz: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas compreendei qual seja a vontade do Senhor. Quer dizer, meu amado, não fique andando em lugar perigoso, em lugar escuro, sozinho, em quebrada por aí. Não! Ai, Deus me guarda. Não tentarás o Senhor teu Deus, disse Jesus em Mateus capítulo 4. Diga glória a Jesus. Viram que o pai da moça ficou dizendo assim: fica mais hoje, fica mais hoje, fica mais hoje. Irmãos, não era só uma insistência de hospitalidade, alguma coisa tinha naquilo. Meu amado, quando pai e mãe ficam insistindo muito, pare e pense. Filho meu, não deixes
a doutrina de teu pai, nem os ensinamentos de tua mãe, mais ou menos o que diz em Provérbios capítulo 1. Diga glória a Jesus. Tudo isso teria sido evitado se tivessem ouvido a voz daquele pai. Irmãos, parando para pensarmos no episódio das batalhas. Israel se congregou, buscaram a Deus. Vamos, o Senhor disse, vai. Quem sobe primeiro? Judá. Foram e perderam. Se fosse hoje que acontecesse isto, alguém vem na igreja, busca o Senhor usa um profeta que diz assim, vai e faz. A pessoa vai e faz e leva na cabeça. O que a pessoa vai dizer? O profeta é mentiroso. Fazer misericórdia. Então a Bíblia deve estar mentindo aqui. A Bíblia não mente jamais. Fala assim, a Bíblia não mente. Mas então, o que aconteceu? Irmãos, muito simples. Israel estava realmente uma maravilha, né? Estavam todos fiéis, crentes ao Senhor, guardando os mandamentos, estava uma beleza, né? Daí vai buscar a Deus, Deus dá uma resposta, beleza, porque todos assim estavam numa consagração total. Não é assim. Quando que eles conseguiram uma resposta quente de Deus? Quando? Quando entraram no jejum, na oração, nos holocaustos e nas ofertas pacíficas. Só da Bíblia dizer holocausto, oferta pacífica, quer dizer, restauraram a comunhão com Deus, consertaram o que tinha de errado. Holocausto, oferta por pecado, confessaram tudo o que tinha de errado. Irmãos, Israel estava cheio de idolatria. Meus irmãos, Deus é tremendo. Fala assim, Deus é tremendo. Você está com a vida mais larga possível. Vem na igreja pedindo uma resposta. Você vai levar uma resposta na cabeça. Fazer misericórdia. Vai levar a resposta. Pode ir que vai. Daí você vai achar que todo mundo é mentiroso, que pastor é mentiroso, que tudo é mentiroso. Não. Conserta a tua vida. Irmãos, o que esse texto mostra é o seguinte: nós estamos numa batalha séria. E o que a Bíblia sempre mostra, parece que sempre o inimigo é mais forte. Aqui a tribo de Benjamim, que era um trocinho desse tamanho, mas tinha 700 lá que atirava a pedra com uma funda num cabelo e não errava. Por que sempre o inimigo é assim? Os crentes parecem que é tudo assim, uns moloides. Fazem misericórdia. Por isso que a palavra do Senhor nos exorta, o Senhor quer nos levantar hoje. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor me falou muito ao coração nessa palavra, porque teve gente aqui que já recebeu a promessa de Deus que não se cumpriu. Ai, pastor, mas por quê? Porque, pastor, isso são os mistérios de Deus, né? Meu filho, vai jejuar e vai orar, e para com essa história de mistério de Deus. Fala assim, viu? Essa história assim, é os mistérios de Deus. Quer dizer, você não quer ter esforço nenhum, né? Fala assim, misericórdia. Mistério de Deus, coisíssima nenhuma, vai se consertar. Irmãos, o que esse texto mostra é: existem promessas de Deus que se perdem por causa da incapacidade do povo de Deus. Fazem misericórdia. Irmãos, quem disse aqui foi o próprio Deus, e pelo que o texto mostra, nem profeta usou, foi o próprio Deus que falou. Mas como que a palavra poderia se cumprir com o povo daquele jeito? Como Deus pode te abençoar se você não consertar a tua vida? Como? Pergunta assim, como? Como que o Senhor pode te dar vitória se tem defeito? Deus disse. Meu amado, vai nessa que se você não se consertar, você vai levar a derrota 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Irmãos, esse texto é muito significativo. Diga glória a Jesus. Perguntaram, perderam. Perguntaram de novo, perderam. A terceira vez, pronto. Jejum, oração, chorar até de tarde, consertar tudo mais um pouco, sacrifício para tudo que é lado. Daí Deus disse, vai que amanhã eu dou. Diga glória a Jesus. Derrame-se no jejum. Fala assim, derrame-se no jejum. Derrame-se na consagração. Irmãos, os crentes estão muito preguiçosos. Tem gente que ouve falar em jejum, tem até arrepio. Arrepio na banha.
Mas misericórdia. Preguiça espiritual, negligência. Como pode ter vitória deste jeito? Tem que se derramar diante do Senhor. Diga glória a Jesus. E outra coisa, irmãos, os filhos de Israel, eles estavam muito confiados. Tudo errado. Vai lá, pergunta para Deus e acha que Deus fala. Acha que Deus vai falar desse jeito. Levou, mas eles não compreendiam que a palavra de Deus não tem condições de se cumprir numa vida torta. E continuavam insistindo diante do Senhor. E outra, agindo de uma forma absolutamente insana. Na terceira vez, além de Deus dizer que ia dar a vitória no dia seguinte, depois de eles terem jejuado e se consagrado, eles lutaram de outra forma. Colocaram emboscadas, eles fizeram uma guerra mais elaborada. Usaram de sabedoria, porque sempre tem que ser o inimigo, o espertão e o crente, o tontão. Fazem misericórdia. Por quê? Pergunta, irmão, assim, por quê? Você vê o texto ali de Gênesis 3, uma tristeza. A serpente é mais astuta e a Eva uma aloprada. Fazem misericórdia. O Adão, então, Jesus. Mas por quê? Pergunta para você assim, por quê? Irmãos, o Senhor quer nos dar sabedoria para que nós possamos ter vitórias consumadas da parte do Senhor. Irmãos, já aconteceu na minha vida de vitória que se perde, vitória que deixa de ser vitória. Deus fala uma coisa, mas ele para frente já muda tudo para trás. Você pede uma cura, você melhora, no dia seguinte está pior. Mas que cura que é essa? Sabe por quê, meu amado? Falta de consagração. Tá, você pediu cura, o Senhor disse que é curar? Passe a noite em oração. Confirma, Senhor, a tua palavra. Confirma a tua palavra. Mas não, você vai para você na igreja, vai bem famoso para cá, capaz de até ligar a televisão para assistir alguma coisinha, vai dormir às 3 e dorme, cabeça. Fazer misericórdia. E quer que a profecia se cumpra. Mas você está querendo, né? Diga glória a Jesus. Tem que se derramar diante do Senhor. Minha irmã está com um problema conjugal, passe a noite em oração com Deus. Tem gente que até levanta de madrugada para orar. 5 minutos. Aproveita que já levantou, né? Dá uma oradinha. Fazer misericórdia. Tem gente que quer fazer média com Deus. Já que eu acordei mesmo, vou orar, né? E daí assim, essa noite eu orei de madrugada. Fazer misericórdia. Tem que buscar o Senhor. Vamos ver, com quem já aconteceu aqui de receber uma palavra de bênção e depois da bênção ir por água abaixo? Com quem já aconteceu isso? Fala assim, viu? São os mistérios de Deus. Sim, né? Fazem misericórdia. Mas o Senhor quer nos conclamar hoje para uma busca intensa. O Senhor quer conceder mais unção, mais autoridade, mais poder à igreja. Diga glória a Jesus. E nós precisamos buscar isso do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor eterno, nós clamamos a Ti, meu Deus. Nós clamamos, Senhor eterno. A palavra do Senhor nos toca hoje. E, meu Deus, nós queremos vitórias completas, não vitórias pela metade. Nós não queremos melhora de sintoma e a doença continuando e piorando no dia seguinte. Nós não queremos testemunhar uma bênção e depois passar a vergonha de ter perdido a bênção. Meu Deus, de forma alguma. Então nós clamamos, nós os derramamos diante de Ti. Meu Deus, nós queremos ganhar a batalha. É uma guerra. Nós temos um inimigo de verdade. E crente pode perder a guerra, mesmo tendo a palavra de Deus, por impropriedade, por falta de habilidade. Senhor amado, nós clamamos a Ti, prepara-nos, adestra-nos para esta peleja. Meu Deus, desperta cada um. Senhor, nós precisamos do poder pentecostal, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, nós precisamos das armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus. Senhor, opera em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, desperta-nos. Nós não queremos ser ingênuos, nós queremos ser capacitados no Senhor.
Pai amado, nós clamamos a Ti, Senhor amado, como crentes nós já fomos envergonhados muitas vezes, mas nós queremos, Senhor amado, por um basta nisso, e nós queremos nos derramar diante do Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, ouve a súplica, Senhor amado, que a palavra resolva nessa noite, que a palavra, Senhor amado, produza resultado nesta noite, em nome de Jesus.